P aqui. Isso, agora foi. Ok, então a análise combinatória aqui começa com essa análise, que é o princípio fundamental da contagem ali que nós utilizamos. Então, se eu tenho os caminhos aqui, 4 caminhos para ir de x a y e 5 caminhos para ir de y a z, eu devo apenas multiplicar essas opções. 4 opções de escolha no primeiro caminho, mais 5 opções ali de escolha no segundo caminho. Então, 4 vezes 5, um total de 20 opções para fazer o trajeto. E é isso que ele mostra aqui. E aí depois ele mostra aqui uma árvore de possibilidades de caminhos que podem ser feitos. Então, deixa eu ver aqui. Vou dar mais um exemplo aqui. Ele fala assim, ó, exemplo 7. Quantos números com 2 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Então, quantos números de 2 algarismos distintos? Então, você vai pensar assim, olha, eu tenho um primeiro número e depois um segundo número. É um número, né? Quantos números de 2 algarismos? Então, primeiro algarismo, segundo algarismo. Quando você olha aqui, você tem quantas opções? Você tem 8 opções para escolher ali. Então, eu tenho 8 opções de escolha para preencher o primeiro espaço ali. E para preencher o segundo espaço, depois de escolher, se eu escolho um para preencher o primeiro, sobram 7 opções. Logo, eu tenho um total de quantos números com 2 algarismos que é possível fazer? Eu tenho 56 possibilidades ali. São 56 números diferentes que eu posso fazer ali, utilizando os algarismos de 1 a 8 para formar um número com 2 algarismos. Então, é bem simples essa primeira parte aqui da análise combinatória. É uma questão de multiplicar as opções. Você conta as opções e multiplica. Isso daqui se chama o quê? Princípio fundamental da contagem. Então, o princípio fundamental da contagem está relacionado com a multiplicação das escolhas, das decisões que você tem que tomar. Por exemplo, ó, uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa que pode dar? Então, você lança uma moeda. Primeira vez, lançou. Você tem 2 opções, da cara ou da coroa. Então, 2 opções. Aí você lança novamente. Você tem a possibilidade de cair cara ou coroa novamente. Aí você lança ela mais uma vez, você tem novamente a possibilidade de cair cara ou coroa. Logo, em lançando-se 3 vezes uma moeda, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2, que são as opções, são os possíveis resultados ali de ocorrer dessa moeda. Então, o total de cara e coroa que pode dar, de combinações diferentes entre cara e coroa que pode dar no lançamento, é 8. Oi, Natália. Oi, professor. Eu saí sem querer. Comemorou bastante a festa ontem, né, Natália? Não deu nem um bolo para nós. Eu não, tava assistindo a aula. Aham. Você sabia, eu falei para você sua nota ontem, não falei, né? Deixei você sem saber, né? Vai passar hoje, professor? O Eu não senhor vou não falar, falou ontem? eu não vou falar eu não vou falar que você tirou 87, não. Nossa, só achei que tinha tirado mais. Ah, você tirou muito ainda, menina. Vou fazer uma correção lá. Professor, fala minha nota aí também. Ô, Julião, foi um pouco mais baixa a sua nota, hein? Vixe, fala de todo mundo então, porque eu não tava na aula ontem também, não. Falei, Ele não falou ontem, não. falei da Natália agora. Eu tô falando dela porque ela foi aniversário dela, ela ficou enchendo o saco. Ontem eu não falei. Foi nada. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Depois eu mando para vocês a nota. Fiquem tranquilos. Qual foi o e-mail que vocês cadastraram lá? Depois eu vou enviar por e-mail de vocês a nota. Bom, pessoal, então, ó, só para... porque eu vou Eu vou bem te mandar o rápido. e-mail no privado. Não, então, ele vai direto, porque vocês entraram com um e-mail lá. Se eu devolver a nota, se eu mandar a nota lá, ela vai para o e-mail que vocês colocaram. Vocês não colocaram e-mail lá na prova? Sim. Então, Então, depois eu vou tentar enviar para vocês.
Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então o princípio fundamental da contagem é esse. É você multiplicar as opções. Aqui tem vários exercícios, tá? Vários exercícios aqui. Mas todos eles estão em torno disso daí, ó. Por exemplo, ele fala assim, ó, uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Quem pode responder isso aí? Mariana quer responder? Tá, a única que eu estou vendo ali. Mariana, olha bem. É o princípio fundamental da contagem. Quantas blusas ela tem? 5. Quantas saias ela tem? 6. De quantas formas ela pode se vestir ali usando uma blusa e uma saia? Quantas opções de blusa ela tem? 5. Quantas opções de saia ela tem? 6. E aí? Qual é o total de possibilidades que ela tem? 5 de blusa. Não. Qual é o total de combinações usando uma blusa? 11. 30? E 11 não, gente, não soma. Ó, esse pontinho aqui no meio é vezes, é 30. São 30, professor? 30 aí, Júnior, é 30. Ai, 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 hein, gente, não vai somar na prova, hein? É 30, tem que multiplicar. Princípio fundamental da contagem, multiplica. Multiplica as opções. Mais uma então aqui, ó. Numa festa existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes podem ser formados? Quantas ali, vamos formar os pares, ó. Eu tenho 80 homens e 90 mulheres. Então, para formar um casal, precisa de um homem e uma mulher aqui. Para formar um casal assim, sexo masculino e feminino. Hoje em dia, os casais são livres, né? É tema livre. Mas aqui, nesse exercício, ele está querendo dizer casais, um homem e uma mulher. Então, quantas opções tem? Então, para escolher um homem para formar o primeiro casal, ele tem 80 opções. E para escolher a mulher para formar o primeiro casal, ela tem 90 opções. Entendido? Aí depois para escolher novamente lá, aí vai ter 79 e 89, e assim por diante. E vai somando. Então basta multiplicar aqui. Escolhido um homem, ele tem 90 opções ali. Quanto que dá 80 vezes 90? Dá 7200. 7.200 casais podem ser formados. Então, para cada um homem, ele tem 90 opções de mulheres ali para formar um casal. É só pegar o número e fazer vezes, independente se é casal ou não? Sim, é muito fácil, não é? Ah, quando é muito fácil, então desconfia. Ah, é? Vamos tentar mais uma aqui. Oi, Letícia. Então, Não é difícil. ó, aqui. Um homem possui 10 ternos. Professor de cima. Você quer de cima? Um edifício de 8 portas. Tem quantas formas de quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar? Quantas opções ele tem para entrar? 8. 8. 8 opções. E para Aí sair, já é quantas... mais difícil, porque não tem 2 números. Tudo bem, ó, mas ele tem 8 opções para entrar. O que que ele está dizendo ali? Ele pode sair pela porta que ele entrou? Pode. Oxe, como pode? Está dizendo ali, ó. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar? Ele não pode sair pela mesma que ele entrou. Então, quantas opções ele tem para sair? 7? Isso. 8 vezes 7, 56. Só isso. Entendido? É pegadinha, porque ele pode sair se ele quiser pela porta que Não, entrou. mas é a pergunta. A pergunta é essa, Natália. Tá falando ali. Ele tá falando quantas opções tem. Ele tem 8 portas ali para entrar, mas quantas opções ele tem para sair ali? De quantas formas ele pode entrar e ele pode sair, mas ele não pode usar a porta que entrou. Só isso. Uhum. Lendo essa parte da interpretação. Ok. Ou o outro, ó. Um homem possui 10 ternos, 12 camisas, 5 pares de sapatos. De quantas formas poderá vestir um terno, uma camisa e um par de sapatos?
ele pode escolher um terno entre 10, pode escolher 12 camisas, uma camisa entre 12, e pode escolher um sapato entre 5. É só multiplicar todas as opções. 10 vezes 12, 120, 120 vezes 5, 600. Então, olha, por isso que o homem não precisa ter muita coisa. Com pouca coisa, quantas opções ele tem para se vestir? E geralmente ele escolhe a mesma coisa, todo dia. Aí depois de uns 3, 4 dias que ele falar, eu acho que tem que lavar. Daí ele deixa lá e pega outro. Isso é verdade. Fato, cara, homem é tudo igual, homem é simples, homem é simples. Por isso que as lojas não gostam de homens, as lojas gostam de mulher, que mulher tem que usar uma roupa por dia, se não trocar ela, se não trocar de roupa durante o meio-dia ali e colocar outra para ir à tarde trabalhar. Quem que tá chorando? Então, neném. Ô, Júlio, pelo amor de Deus, hein? É o neném do Júlio? É pai agora. Meu Deus. Vou desativar. Tranquilo, Júlio, tranquilo. Desativei agora, pô, minha sobrinha. Tadinha. De boa. Mas eu achei que era seu neném, Júlio. Ô, Júlio, fala a verdade. De vez em quando o meu Muito moleque sobrinha, grita aqui, tadinho. chuta a porta aqui, que eu deixo a porta fechada. Vocês não escutam ele não, chutando a porta de vez em quando? Não, Não? não, professor. Sophie! Oi? Pronto. O moleque, de vez em quando, ele chuta a porta ali, grita e fica bravo e chora. Aí eu falo, calma aí, rapaz. Bom, vamos continuar aqui. Então, princípio fundamental da contagem. Muito fácil, né, Natália? Essa prova é para tirar 100, hein? Ah, é. Claro que é. Eu vou dar uma prova igual a última. Bem tranquilo. Uhum. O professor, é melhor você dar 5 exercícios difíceis do que dar 20 difícil, né? Porque os 15 que você deu foi difícil do mesmo jeito. Mas aí você tem o dia inteiro para pesquisar, a noite inteira. Professor, eu trabalho. Mas de madrugada, você fez o quê? Eu durmo pra acordar cedo. Não acredito que você dormiu naquele dia. E como é que você tirou aquele notão, 87? Então, vamos lá. A pausa, né? Para o silêncio. Consequência do princípio fundamental da contagem, pessoal. Como consequência do princípio fundamental da contagem, nós temos algumas fórmulas. E é o que eu vou pedir para vocês e é o que eu vou cobrar de vocês. A primeira é o arranjo, né? São os arranjos. O que é o arranjo? O arranjo ele vai variar ali de permutação a permutação com repetição e assim por diante. Vamos ver aqui. Então, eu vou pegar as fórmulas que eu vou cobrar de vocês e vou resolver alguns exercícios. O primeiro que aparece aqui é o fatorial. Por quê, pessoal? O fatorial. O fatorial é quando você envolve todos os elementos que estão em um determinado problema. Como exemplo, quantas possibilidades tem para a chegada dos competidores em uma corrida de 100 metros? Em uma corrida de 100 metros, quantos competidores tem nas raias lá? Eu esqueci. É 10? Ou é 8? Eu acho que são 10, professor. É 10? Eu acho que sim. Eu não lembro também ao certo. Vamos imaginar que nós temos 10 competidores numa prova de 100 metros lá da Olimpíada. Então, de quantas formas pode acontecer a chegada dos 10 atletas? Então, significa que para a chegada do primeiro nós temos 10 opções, para a chegada do segundo temos 9 opções, para a chegada do terceiro 8 opções, para a chegada do quarto 7 opções, para a chegada do quinto 6 opções, para a chegada do sexto 5 opções, para a chegada do sétimo 4, depois 3, depois 2, depois para a chegada do último tem uma opção. E aí então você tem que multiplicar todas as opções, do 10 até 1. Isso daqui, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 4, vezes 5, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui pode ser escrito na linguagem matemática como 10 fatorial. O fatorial significa que é uma multiplicação do número que está aparecendo ali até chegar em 1. Aí você multiplica na sequência. 10
vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E se fosse 100? Seria 100 fatorial é 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, até chegar no 1. Lembraram aí o que é o fatorial? Então, em uma competição com 10 atletas, de quantas formas pode ocorrer ali a chegada, né? As posições finais ali da corrida. Então, isso daqui é a mesma coisa que permutação de 10 elementos. Então, a permutação de 10 é a permutação fatorial. A permutação ela aparece assim, ó. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Essa daqui é a formulazinha, ó. Permutação de n elementos é dado por n fatorial. Entendido aí? Aqui, ó, ele aparece aqui em cima, ó. Aqui, ó, nesse exemplo. É isso aqui, o exemplo é esse aqui, ó. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em uma fila indiana? Então, eu posso escolher, tenho 5 opções para ter a primeira pessoa, 4 opções para ter a segunda na fila, 3 opções ali para ter a terceira, 2 opções para ter a quarta e 1 opção para ter a quinta pessoa na fila. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a permutação, que é 5 fatorial, que dá 20. Bom, aí aqui ele fala, né, sobre o fatorial, que quando você tem um número fatorial, tem que fazer aquela sequência até chegar em 1. Aí ele mostra aqui, ó, que quando eu tenho o fatorial de 1, o fatorial de 1 sempre será 1, e o fatorial de 0 também sempre será 1. Então, as definições 1 fatorial e 0 fatorial são justificadas posteriormente, né? Mas trata-se de escolhas, tá? Se você tem lá uma opção para organizar, por exemplo, imagine uma sala de aula com 10 alunos. Eu chego lá e de quantas formas eu posso colocar eles em fila, né? De quantas formas eu posso organizar ele na sala. Então, vai ser 10 fatorial maneiras. Se eu chego na sala e tem 5 alunos, então vai ser 5 fatorial maneiras. Se eu chego na sala e só tem um aluno, então só tem 1 fatorial maneira de posicionar o aluno na carteira na sala. Né? Porque eu só tenho um aluno, só uma carteira, então vai ser 1 fatorial. E se eu chego na sala de aula e não tem ninguém? Quantas opções eu tenho? Eu tenho uma opção. Qual é a opção? A opção de não organizar nada, é a opção de sair e ir embora, porque não tem nenhum aluno. Então, o 0 fatorial está ligado com isso. O 0 fatorial é uma questão de opção. Se você não tem elementos para poder fazer o cálculo, você tem a opção, então, de não mexer ali, de não fazer o cálculo, de não organizar nada, porque não tem os elementos. Então, por isso que 0 fatorial não é 0. 0 fatorial é 1, porque está relacionado com a quantidade de opções. Ok. Então, fatorial está aqui para relembrar. Vocês não vão ficar calculando o fatorial de números altos aqui, né? Se você tem lá 10 fatorial dividido por 9 fatorial, então a ideia é fazer isso aqui, ó. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9. Vezes 8, vezes 7, vezes 5, vezes 3, até chegar no 1. Só que a ideia aqui é o seguinte, ó. Se embaixo eu tenho 9 fatorial, então o de cima eu desenvolvo até chegar nesse valor. 10 fatorial vezes 9 fatorial. E aí sim eu posso simplificar, ó. 9 fatorial dividido por 9 fatorial dá 1. Eu só posso simplificar o fatorial quando os números forem iguais ali. E aí aqui sobra 10. Olha aqui, ó, eu tenho 10 sobre 8. Olha lá, ó, teve que desenvolver o 10 vezes 9 vezes 8. Aí parou no 8, 8 fatorial, cortou, sobrou 10 vezes 9, que é 90. Ó, outro exemplo, 12 fatorial dividido por 9 fatorial vezes 3 fatorial. Eu não posso fazer 9 fatorial vezes 3 fatorial, porque eu tenho todos os números que estão escondidos ali pelo fatorial. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplificar o maior fatorial. Esta é a ideia. Então, eu desenvolvo, né, o 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Tá? Vezes 9 fatorial. E aí, aqui embaixo, eu observo que eu tenho 9 fatorial. Por isso que eu parei lá no 9 fatorial. Porque daí eu posso simplificar esse 9 com esse 9 fatorial. E o 3 eu vou desenvolver, porque eu não tenho como simplificar ele ali. Então, fica 3 vezes 2 vezes 1. Aí vocês podem multiplicar os de cima, multiplicar os de baixo e depois dividir. Ou vocês podem simplificar aqui, ó, por exemplo.
Eu posso pegar o 12 e dividir pelo 3. 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. Eu posso pegar o 10 e dividir pelo 2. 10 dividido por 2 dá 5. Aí 4 vezes 5, 20. 20 vezes 11, vai dar 220. E aí tá pronto. Então, este é o fatorial. A outra formulazinha que vocês têm que observar é o seguinte, ó, então, quando que eu uso permutação? Permutação eu uso quando eu abranjo todos os elementos, como eu falei. Então, numa competição, eu tenho 8 competidores, de quantas formas é possível a chegada desses 8 competidores? Eu uso permutação, porque eu faço permutação de todos os elementos. Mas se eu não usar todos os elementos, Letícia, por exemplo, se eu tenho lá, eu quero saber, eu tenho 8 competidores, mas eu só quero saber de quantas formas pode ser formado o pódio dessa competição. Lembrando que o pódio, então, na maioria das competições é formado por 3 posições, primeiro, segundo e terceiro colocado. Eu só quero saber de quantas formas nós podemos ter o primeiro, segundo e o terceiro colocado. Então, aí eu não vou estar utilizando todos os elementos, eu vou estar escolhendo 3 elementos entre 8 competidores, como eu falei. E aí eu uso o quê? Eu uso um arranjo simples. Então, permutação eu uso quando eu pego todos os elementos. Quando eu escolho parte dos elementos de um todo, eu tenho que fazer o arranjo. E o arranjo, então, é dado por essa fórmula aqui, A de arranjo, no qual eu tenho que ter M elementos ali escolhidos, né, tomados de R em R. Vou fazer um exemplo. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Em um campeonato de futebol, participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares, né? De quantas formas ali nós podemos ter, ó. Então, um campeonato de futebol que participam 20 times, ele pergunta quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares. De quantas formas nós podemos obter os 3 primeiros lugares? Então, se eu utilizar a fórmula do arranjo, eu estou falando que eu tenho 20 times e quero saber de quantas formas ali eu posso ter os 3 primeiros lugares. Então, é o arranjo de 20 escolhidos de 3 em 3. Então, eu vou ter 20 fatorial dividido por quem? Dividido por 20 menos 3 fatorial. Então, o arranjo de 20 tomados de 3 em 3 vai ser igual a 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Paro aqui porque aqui embaixo 20 menos 3 é 17 fatorial. 17 fatorial dividido por 17 fatorial dá 1. Então eu simplifico esse com esse. E sobra lá 19 vezes 18 vezes 20. Que vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui rápido. Hoje a Paulinha nem quis assistir minha aula, né? Deve estar dormindo. Então, nós temos ali 6.840 possibilidades ali para formar ali o primeiro, segundo, terceiro lugar nesse campeonato. Então, o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão acho que tem 20 times ou mais de 20 times. Eu não lembro também agora, que nem futebol tem mais. Mas era 20 times na época, não sei se aumentou agora. São 20 times, professor. Então olha quantas possibilidades tem para poder chegar lá o primeiro, segundo e terceiro colocado no final do campeonato. São 6.840 possibilidades diferentes. Ok, então? Professor, esse é para arranjo, né? Com arranjo? Ó, que fique bem claro para vocês. Nós vamos ver o arranjo, eu vou mostrar a combinação também já para poder fechar esse capítulo hoje, que vamos ser o mais rápido possível. Quero mostrar só revisar o básico. Arranjo é quando eu tenho que escolher eu tenho que escolher um grupo de pessoas, né, uma quantidade de pessoas dentro de um grupo maior.
Então, eu chego numa turma, na turma de vocês aí da sala, tem 25 fazendo a reoferta. Desses 25, eu tenho que escolher 2 ou escolher 3. Então, se eu tenho que apenas escolher, sem ordem nenhuma, eu vou utilizar combinação, que eu vou relembrar vocês daqui a pouco sobre combinação. Mas, se eu tenho uma ordem, então eu não posso utilizar combinação, eu tenho que utilizar arranjo. Oi, quem está falando, prof? Então, ó, estão aprendendo igual meus alunos, né? Riscar a tela. Então é o seguinte, ó, se eu tenho que escolher 3 pessoas de um grupo, vamos pegar um exemplo básico, eu tenho que escolher 3 pessoas de um grupo de 10. Se eu só tenho que escolher 3 pessoas de um grupo de 10, é combinação. Agora eu tenho que escolher um grupo, né? Eu tenho que escolher 3 pessoas para ocupar posições diferentes, né? Uma tem que ser o presidente de uma comissão ali, o outro tem que ser o tesoureiro, tá? E o outro vai ter que ser o auxiliar. Então, são posições diferentes. Quando cada um ocupa um cargo diferente, isso nos dá... Mariana levantou a mão. O que você quer, Mariana? Apareceu Eu aqui para apertei mim. errado. Tudo bem. Então, se tem ordem, é arranjo na escolha. Se não tem ordem na escolha, é combinação. É isso que tem que ficar bem gravadinho aí para vocês. Então, nós vamos relembrar aqui a combinação. E aí vocês já podem fazer na segunda provinha lá. Eu vou postar também no Classroom para vocês resolverem ela. E naquela provinha tem combinação, tem arranjo, tem permutação. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, combinações. Então, ele até destaca aqui, ó, o que eu acabei de falar. Então, nas combinações aqui, ó, ele diz isso aqui, ó. É importante notar a diferença entre combinação e uma sequência, né? Um arranjo, na verdade, que ele quer dizer aqui, a sequência que ele está falando do arranjo. Pois uma combinação não importa a ordem de escolha dos elementos. Ao passo, né, que numa sequência, no arranjo, que ele quer dizer aqui, a ordem de escolha tem importância. Então, toda vez que você lê um problema, e esse problema pede para escolher um grupo de pessoas com ordem, tem que ter um primeiro, segundo, terceiro, o primeiro tem que ocupar tal posição, o segundo tal posição, o terceiro tal posição. Toda vez que ele estabelecer uma ordem, é arranjo. Se ele falar só para escolher, que não tiver ordem, é combinação. Quais são as formulazinhas? Deixa eu apagar aqui. Então, até agora o que eu falei para vocês, nós temos isso aqui, ó, para relembrar. Nós temos lá permutação. Permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial. Quando que eu uso permutação? Quando envolver todos os elementos da pesquisa, todos os elementos ali do problema. Então, quando ele fala, tem 5 competidores, qual é a possibilidade de chegada? Então, vão vendo os 5, então eu uso permutação. Quando que eu uso arranjo? Então, arranjo de MR, né, vai ser igual a M fatorial, dividido por M menos R fatorial. Quando que eu uso arranjo? Quando tem escolha, eu tenho que escolher apenas alguns elementos do total, e aí eu tenho que estabelecer uma ordem para essa escolha. Então, eu uso arranjo. E quando que eu vou usar combinação? Combinação é quando eu tenho que escolher uma parte do total e não tem ordem. Não tem ordem, a ordem não importa. Então, aí eu uso combinação. Combinação vai ser parecido com o arranjo. A única coisa que aumenta é isso daqui, ó, o R fatorial aqui fora e o M menos R fatorial aqui. Então, ó, arranjo, permutação, arranjo e combinação. Ainda existe também a permutação com repetição. Vou fazer aqui do outro lado, ó. A permutação com repetição, vou mostrar um exemplo também para vocês. Ela vai ser assim, ó.
N aqui embaixo, e aqui em cima eu vou chamar aqui de alfa 1, alfa 2, alfa 3 e assim por diante. Quando eu tenho repetições na permutação, então fica lá N fatorial. E aí eu tenho que dividir pelo fatorial dessas repetições. Vou dar um exemplo para vocês. Então são essas fórmulas que vocês vão usar, tá? Para fazer a parte de combinações ali, arranjos e permutações. Permutação simples, aqui. Permutação com repetição, aqui do outro lado. Arranjo simples e combinação. São essas 4. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu encontrar, para a gente caminhar para o final da aula. Ó, exercício aqui 86. De um baralho de 52 cartas, são extraídas 4 cartas sucessivamente e sem reposição. Qual é o número de resultados possíveis se não levarmos em conta a ordem das cartas extraídas? Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, nós temos que resolver aqui a combinação. Combinação do quê? De 4 cartas entre quantas? Entre 52. Então eu tenho uma combinação de 52 cartas escolhidas de 4 em 4. Então, se eu escolher 4 cartas do baralho, de um baralho de 52 cartas, de quantas maneiras isso pode ocorrer? Então, eu vou ter lá 52 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 52 menos 4 fatorial. Então, isso vai ser igual. 52 eu vou desenvolver até o 48, então vai ficar 52 vezes 51, vezes 50, vezes 59, vezes 58. E aqui vai ver o 4 fatorial, então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 52 menos 4 dá 48. Então, eu fiz errado aqui. Tô ficando louco já. É 52. Eu fui aumentando os valores, cara. Nossa, que vergonha. 52, 51, 59, daí eu fiz aqui, ó, 40. 49, 48. 49, 48. Então, aqui embaixo vai ficar 52 menos 4 é 48. Então, aí eu posso simplificar 48 fatorial com 48 fatorial e fazer a divisão aqui, né? Ó, fazer 52 vezes 51 vezes 49. 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49. Isso vai dar 6.497.400. E eu vou dividir esse valor pela multiplicação de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então vai ficar dividido por 24. Então o resultado aqui dessa combinação de 52 cartas, escolhendo de 4 em 4, pode ser feito de 270.725 maneiras diferentes. Então é isso daqui que pode acontecer. Ok? Então isso é combinação. Combinação não tem ordem na escolha. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu voltar lá na permutação para escolher com repetição. Eu vou pegar um exemplo simples, eu mesmo vou criar um exemplo aqui, peraí. Professor, já tá bom, já pode dar prova só nesse capítulo aí, já tá massa. Aí, né? Calma, rapaz, calma. Aqui, ó. O Permutação. professor, dia 11 que começa as provas? Deixa eu ver aqui no calendário. É dia 22. É do dia 22 ao dia 26. Ah, então vai dar tempo a gente fazer a da oferta antes. Sim, não, eu quero fazer da reoferta ali na semana do dia 15, dia 18. Então, semana que vem eu dou aula da reoferta e vou tentar dar mais que uma aula para fechar o conteúdo e dar a provinha lá dia 18, dia 19 dessa prova.
com poucos exercícios, tá? Faça igual, coloca o 15 de novo. Fácil, né? Não 15 difícil. Ah, mas chora, né? Prova E da com, quebra. e com número, tá, professor? Por favor. Ai, não acredito que você tá chorando. Então, professor, daí O professor esqueceu? coloca uns 10 só daquele primeiro lá. Que é só Tá bom. multiplicar. Aqui, ó, o que eu falei para vocês de permutação com repetição, ó. Então, ele fala assim, vamos imaginar, vamos fazer um anagrama, né? Vamos começar com um anagrama aqui, que é mais simples. Quantos anagramas existem a palavra analítica? O que é um anagrama? Anagrama é você trocar as letras de lugar. Aí, às vezes, forma a palavra com sentido ou sem sentido, mas você forma outras palavras. Só trocando as letras de lugar. Só que se você observar, a analítica tem 3 A's. Tem 2 I's. Então, se você trocar um A de lugar com o outro A, isso não muda o sentido da palavra. Então, quando você troca esses valores repetidos aqui, as letras repetidas, então não altera o anagrama. Por isso que eu posso fazer uma permutação. A permutação envolve todos os elementos, né? Ó, eu tenho quantas letras nessa palavra? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho uma permutação de 9 elementos. Então, ficaria 9 fatorial. Só que como tem repetição, o A aparece 3 vezes, então eu tenho o 3 se repetindo. Vou colocar aqui. Eu tenho o 3 se repetindo. E o I também está se repetindo. Quantas vezes o I se repete? 2 vezes. Então, quando eu faço a divisão pelas repetições, eu elimino os anagramas repetidos também. Então, eu tenho que fazer o total de letras, que é 9, fatorial, dividido, então, por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, que são as repetições. Logo, eu vou ter ali ó, o resultado para esse exercício. 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial dá 30.240 possibilidades. Então, gravem bem, resolvam pelo menos um exercício de cada um desses que eu falei hoje. Deixa eu fechar aqui. Estamos aí em 10 alunos. Nossa, hoje bateu o recorde. Só para vocês gravarem bem, ó. É isso aqui, ó. Peraí. Não é isso aqui que era para compartilhar, não. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela certa. Isso aqui, ó. Então, vocês vão ter que usar, gravando bem isso daí, deixa anotadinho, tá? Para fazer a prova, vocês utilizar isso aqui. Vocês vão fazer a formulazinha da permutação simples, que é a permutação de n elementos, vai ser n fatorial. Vocês vão fazer a prova utilizando permutação com repetição. Então, aqui ele chamou, no livro ele chama de N1, N2, né? Então, vou chamar aqui também N1, N2, N3 e assim por diante. Quantas vezes estiver repetindo, tem que colocar ali. Então, fica N fatorial dividido por N1 fatorial vezes N2 fatorial vezes N3 fatorial e assim por diante. Quantas repetições tiver ali. Isso para permutação. Permutação, quando que eu uso permutação, Mariana? Já que você está quase dormindo aí, que eu estou vendo. Eu uso permutação quando eu faço o quê? Que? Eu não entendi, professor. Quando que eu uso permutação? Quando? Quando? Quando que eu sei que eu tenho que usar permutação? Quando que eu sei que eu tenho que usar arranjo? Vixe. Isso é o básico da aula de hoje. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, deixa eu até voltar aqui. Não sabem? Não. Então é isso que vocês têm que aprender. É isso. Esse capítulo, o capítulo aqui eu estou resumindo nessas 4 formulazinhas aí. Não vou cobrar nada de extraordinário, mas tem que usar as 4. Então, para fechar a aula de hoje, entendam bem. Eu uso permutação simples No mesmo quando, elemento? quando eu uso todos os elementos. Eu vou falar novamente o exemplo, então parem de prestar atenção em outras coisas, prestem atenção só nisso para entender. Vamos pensar num exemplo, numa competição
uma competição com 8 atletas. Tá? Uma competição com 8 atletas. Eu vou utilizar a permutação se eu quero saber de quantas formas é possível a chegada desses 8 atletas. Então, eu faço o quê? Permutação de 8 elementos, então eu faço 8 fatorial e encontro o resultado. Quando que eu vou usar arranjo? Então, imagine uma competição com 8 atletas, mas eu quero saber qual é a possibilidade de chegada do pódio, dos 3 primeiros colocados. Eu quero saber a possibilidade dos 3 primeiros colocados. Então, eu faço o quê? Uso arranjo. Então, fica o arranjo de 8 elementos escolhidos de 3 em 3. Aí você vai fazer 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Estão entendendo? Quando que eu utilizo combinação? Eu tenho um grupo de 8 pessoas, agora não é competição ali, né? Vamos pensar lá. Eu tenho um grupo de 8 pessoas e eu quero escolher 3 pessoas. Só escolher. Eu não quero saber quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro. Eu tenho um grupo de 8 pessoas e quero escolher 3. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Eu utilizo combinação. 8 pessoas escolhendo 3 em 3. Entendido aí? Sim ou não? Sim. É isso daí. E quando que eu uso permutação com Sim. repetição? Permutação com repetição é quando o exemplo mais simples, que é o que eu vou cobrar de vocês em prova, é se eu tenho um anagrama ali das palavras, de uma palavra, e aí E repete. ele tem repetições. Isso mesmo. Só isso, pessoal. Tentem gravar o básico. O básico. É isso que eu quero. Nossa, eu tirar print. O professor apagou. Peraí. Agora foi, hein? Depois eu passo, na próxima aula eu passo de novo para vocês. Mas é Tá. permutação. Mas aí ficou gravado também. É só abrir o vídeo É depois lá verdade. e ir nessa parte. Então é permutação simples, permutação com repetição, arranjo e combinação. Então, deixo o meu abraço aqui. Um bom final de semana para vocês. Segunda-feira nós nos encontramos aí. Até mais, pessoal. Tchau. Falou, Tchau. professor. Tchau, tchau, professor.